Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui no podcast Conversa de Mulheres. Estou aqui com a presença da Luísa Polidoro, a Fernanda Rainha e da nossa querida pré-candidata ao Senado, doutora Anísia Yamaguchi. Bom dia, meninas! Vou dar só um breve relato de quem é a doutora Anísia Yamaguchi. Depois eu vou fazer uma perguntinha bem básica sobre a sua vida. Doutora Anísia Yamaguchi, me corrija se eu estiver errada, sempre foi estudiosa na questão de filosofia, né, e comportamento humano, mas sempre quis a medicina. Estudou medicina, graduada há 40 anos pela faculdade da USP, fez residência em clínica médica e imunologia da alergia e alergia no Hospital das Clínicas. Trabalhou internacionalmente na Alemanha, Suíça, França, Japão, Estados Unidos e muitos outros países. Fez doutorado em pneumologia, médica cancerologista e é atualmente a diretora-presidente dos institutos Avanço em Medicina e do Instituto Anísia Yamaguchi. E mais umas centenas de participações por aí na vida médica. Tem mais alguma coisa a acrescentar, doutora? O mais importante é que eu sou uma cidadã brasileira querendo o melhor para o país. É isso aí. Então, como todos nós aqui já conhecemos quem é a doutora Anísia, a doutora da CPI, a doutora do tratamento inicial, gostaríamos de saber quem é a mulher Anísia Yamaguchi. Veja, eu tenho 62 anos e pretendo viver pelo menos até os 120, é o meu objetivo de vida, bem. Então, eu tenho uma dieta bastante selecionada, com coisas orgânicas, mais peixes, frutas, verduras. Gosto muito de gente, faço, assim, questão de encontrar as pessoas e saber da história delas. Aqui eu já vi, assim, coisas lindas, né? Uma mãe que cuida tão bem da sua filha autista, a outra profissional que trabalha na área de comunicação, outra, sabe, cada uma, assim, trazendo o seu conteúdo forte de vida. Então, a trajetória das pessoas me encanta. Eu, no meu consultório, que eu já atendi mais de 15 mil pessoas, entre câncer, Covid, AIDS, todas essas áreas de imunologia, e na medicina personalizada de precisão, eu tenho uma preocupação em entender quem é a pessoa que está comigo. Por isso que esse período em que eu morei na Floresta Negra da Alemanha é tão importante para o restante. E ter encontrado as melhores pessoas do mundo na área científica sempre me inspirou. Nós estamos aqui em Diadema, né? A Luísa é filha de Diadema, né? Então conta pra gente um pouquinho. Gente, Diadema, doutora Anísia Yamaguchi em Diadema, dá pra acreditar? Doutora Anísia, é um prazer gigante estar com a senhora aqui e saber da trajetória, a gente já acompanha, né? Eu conheço a Naomi desde 2018, a gente tem já um trabalho na política, no ativismo, né? E sempre ouvi falar muito bem da senhora, acho que do seu irmão também, né? E da Meire, que é a cópia perfeita da Naomi. Então é um prazer enorme, sinta-se amada e abraçada pela cidade de Diadema, uma cidade de 450 mil habitantes, né? Então é uma cidade de pessoas trabalhadoras, guerreiras, e é uma grande honra estar com a senhora. Diadema é uma cidade com um desenvolvimento muito interessante. Eu acho que o desenvolvimento da cidade depende muito da gestão. Então, por isso que a gente está com muita esperança, né, de pessoas novas, né? A Diadema teve um crescimento desordenado, né, infelizmente. Então, é uma cidade muito rica, onde tem um polo industrial gigante. Então, a gente conta realmente com o desenvolvimento de caras novas, de pessoas novas. Eu acho que o que nós temos aqui são pessoas que trabalham arduamente, né, e que prezam muito a família. Muito. Eu acho que são valores que a gente está fazendo pelo PTB, juntamente, né, claro que esses valores existem, são valores pétreos, né, até da Constituição brasileira. O cuidado com a família, com a criança, com o adolescente, com o idoso, mas também com o mercado de trabalho. Acho que se há uma coisa que foi muito comprometida na pandemia, foi a capacidade de subsistência de cada família. Então, nós precisamos melhorar a forma como o Estado acolhe
essa questão. As pessoas que perderam a credibilidade para conseguirem levantar fundos, as pessoas que perderam o emprego, a possibilidade de inclusão digital. Então, eu estou apoiando já projetos que estão acontecendo em várias cidades, exatamente para que isso é independente da questão do que nós vamos querer fazer no futuro, mas o que nós podemos fazer hoje. O que nós podemos fazer hoje é apoiar as iniciativas que existem de empregabilidade, de inovação, de empreendedorismo, principalmente do jovem, mas também do adulto, também daquela pessoa. E da minoridade. Exato, da minoridade. Mas é muito bom estar aqui, sempre. Então, inclusive, a Luísa de Diadema, ela é presidente do PTB de Diadema. Nós estamos aqui com o ABC quase que completo. Com a Fernanda Rainha, que é presidente do PTB de Mauá, né? E pode falar um pouquinho dessa questão, inclusive até da pandemia, porque ela é mãe de uma garotinha linda, maravilhosa, né? Então conta um pouquinho da sua história, se apresente para o nosso... Eu sou mamãe da Isabela, né? E assim, muito dessa trajetória que se teve até o diagnóstico dela em relação ao autismo foi bem penosa, bem precária, né? E a gente vendo uma pessoa como uma doutora, ela fala num tom humanizado de atendimento, que isso é uma coisa que está escassa no nosso sistema único de saúde. Ainda mais em tempos de pandemia. É isso que diferencia, né? Exatamente. Não que sempre teve que se melhorar, mas a precariedade do momento, da fase que nós passamos, atenuou muito isso, inclusive nesse nicho, né? E é importante também salientar aqui que a questão da influência política, ela não se limita só a ser ou a pretender ser, e sim, como cidadã, a gente pode promover, né, muitas transformações na nossa sociedade, basta ter iniciativa, né? E você que se preocupa com o todo, né, eu vi que você se preocupa com as outras crianças, não só com a sua. A sua é um instrumento de Deus na sua vida para te motivar a fazer as coisas. Então, eu acho que isso que a gente vê na trajetória, né? Eu, quando cuidava dos pacientes diretamente na Alemanha, ou depois quando eu fui trabalhar com plantas medicinais, e também fui acompanhar algumas pesquisas, na época iniciais de imunologia, eu não tinha noção do quanto todas essas coisas seriam importantes. Então, você tem que valorizar o hoje, porque o amanhã depende do hoje. Você não pode ficar vivendo sempre no amanhã. Porque é uma das coisas graves da gente como ser humano, é viver ou no passado ou no futuro. E você não valoriza que você hoje tem um pãozinho para comer, que hoje você está dentro de um ambiente protegido, com um teto. Então, assim, essa gratidão. Eu tenho uma gratidão profunda a todas as pessoas com quem eu cruzei. E por todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de aprender. Porque isso é desde a babá até a pessoa que cozinha hoje para mim, que faz isso com mãos de fada, né? Porque ela é curadora e ela dá alimentação. Ela leva o amor para o alimento, né? A Dorinha, né, querida, eu tenho as minhas gerentes, a COSA, minhas funcionárias, as minhas secretárias, enfermeiras, que cuida tão maravilhosamente dos pacientes, para que eu pudesse também não estar lá o tempo todo, meus assistentes. Então, você tem que ter essa gratidão. Mas o principal, e o que fez com que eu fosse para a CPI, era a confiança que eu recebi de muitas famílias que não estavam tendo resposta, porque eu não estava conseguindo colocar a importância de que os tratamentos funcionavam sim, a importância de você tomar medidas para cada etapa da doença e fazer com que elas pudessem ouvir. Então, em respeito a todas essas pessoas, é que eu fui voluntária na CPI e ao Brasil, para explicar o que acontecia. E quando eu fui tratada daquela maneira tão hostil, eu percebi que o ambiente não estava permitindo a democracia. E eu sempre lutei pela liberdade. Então, nesse momento, a minha pré-candidatura é em prol da democracia, da liberdade de ir e vir, da oportunidade de trabalho para todos, da não discriminação através de passaportes que já caíram no mundo, que já, inclusive, já demonstraram que não são eficientes totalmente para as novas variantes, e que a gente passa com isso a tentar ter um controle hegemônico da sociedade, sem contar exatamente com a autonomia.
que uma das coisas mais importantes é você ter capacidade de decisão sobre o seu próprio organismo e que você possa ouvir o contraditório, né? Ou seja, pessoas que fazem de forma diferente. Até porque no PTB a gente tem pilares importantes, que entra todo nesse contexto de voz que você apresentou. Quando fala de gratidão, nós temos Deus, né? Que Deus, gratidão, né? Pela vida, né? Família, quantas famílias aí a gente tem que olhar o quadro e entender que houve uma devastação assim, em grande prisma, né? Por conta da crise. Liberdade, né? Deus, pátria e família. Quando a gente fala de um país, né, que passou por uma turbulência, onde a sua liberdade foi totalmente comprometida, né? Então... E o que aconteceu no lockdown? O aumento do consumo de drogas, de violência doméstica, de agressões familiares, reportagem do que estava acontecendo lá dentro, porque as crianças que antes eram maltratadas, elas eram vistas no berçário. Isso, e elas podiam falar, esse o opressor ficou dominando o tempo todo na residência. E a questão, então, inclusive vamos entrar nesse assunto agora, a questão da pós-pandemia, né? A senhora teve participação agora essa semana, né, segunda-feira em São Paulo, sobre segurança pública. Então, trazer esse assunto também, né, porque nós estamos vendo, pós-pandemia, um aumento muito grande da violência. E o que isso, a segurança pública tem a ver com a medicina, principalmente a medicina mental, né? Por exemplo, a saúde mental. A depressão, o suicídio aumentou. Nós temos também o consumo de drogas aumentou muito. Então, nós precisamos de mais eficiência e mais capacidade de ação, inclusive com treinamentos, com armamentos da polícia e com salários, não só da polícia civil, como da militar, como também da rede de apoio, né, toda dos hospitais que vão dar apoio a toda essa rede. O que nós temos também com relação à segurança é que nós precisamos aumentar a soberania do país. O Brasil precisa ser mais autossuficiente na produção de muitas coisas, porque isso é que vai dar segurança. Por exemplo, você precisa ter chips de computador sendo feitos no Brasil, tem que ter processos... A industrialização brasileira. A nossa indústria foi superada. É o polo industrial, que pode desenvolver, né? Fábricas tiveram que fechar. Exatamente. Isso é um absurdo. Então a gente precisa trazer de volta... Doutora Anísia, a senhora vai passar por Diadema e a senhora vai ver muitas fábricas fechadas. Então, inclusive, não só Diadema, o ABC todo. Diadema, Santo André, Mauá, era o berço industrial. Tanto, inclusive, que tem uma discussão em Santo André sobre tirar a palavra sítio, agora me fugiu, sítio industrial do hino da cidade. Porque já não é mais, porque essa questão tem que voltar a ser. De indústrias leves também. Sim. Nós temos aqui uma sofisticação de capacidade intelectual, mas com transferência de tecnologia. Você tem que usar o poder de compra do Estado e o poder de compra do brasileiro para você atrair incentivos, para você atrair desenvolvimento, dar mais projetos para inovação, investimentos, porque daí essas empresas que conseguiram sobreviver às crises, elas podem também dar opções de investimentos internacionais e fazer com que o seu jovem, o seu adulto possam ser bem trabalhados para entrarem com força nessa área de inovação e de tecnologia. O que nós precisamos também é de ambientes de negócios adequados, porque os impostos, as sobrecargas de recursos humanos, então precisa de uma somatória entre o trabalhador e entre o empregador, porque todos precisam estar juntos. Exatamente. Sem essa divisão de que direitos do trabalhador, direitos do empreendedor, todos juntos, porque o funcionário às vezes também é um microempreendedor. Né? Muitos, eles não têm só a sua carreira, eles fazem outras coisas. Hoje eu converso muito com Uber, eu amo conversar com Uber. A maioria trabalha mais de 12 horas por dia.
Então eu vejo esse interesse em novas áreas. Hoje em dia a gente está falando com o youtuber, com o Uber, com novas tecnologias. Pode ser inovado. Pode ser inovado, não é verdade? Veja o Uber. Qual é a grande dificuldade agora? É o preço da gasolina. Óbvio que tem que baixar o preço. Isso não é medida eleitoreira. Exatamente. Gente, isso é necessidade de um país para que ele continue andando. Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar bastante é a questão da censura nas redes. Quem decide o que pode ser falado ou não? A gente precisa ter maior liberdade. Essas questões todas, elas fazem parte de uma história. O Brasil é um país democrático, o equilíbrio entre os três poderes é essencial. Nós temos que, enquanto pessoas de bem, temos bons representantes para que nós possamos fazer frente a todas as questões difíceis. Que nós possamos priorizar e cuidar de todos aqueles vulneráveis. E também acordar a nossa história para que nós temos um futuro brilhante. Olha quem é o Brasil na geopolítica. O Brasil, ele dá condições de segurança alimentar para o mundo. Então, é impossível você ter fome no país. Exatamente. Se você dá segurança alimentar para o mundo, se você distribuir melhor, a distribuição é fora. E mesmo nós somos o priorizar, nós somos o celeiro, mas nós temos que priorizar a alimentação do nosso povo também. Exatamente. Nós temos que criar uma situação em que o agronegócio se desenvolva com força e que ele também atraia a questão da sobrevivência das nascentes, o reflorestamento, que ele possa estimular o desenvolvimento de uma questão de como treinar a região para poder fazer exportações. Então você tem que acordar toda uma rede de potenciais. Sim. São Paulo tem um potencial, além de ser o estado que mais gera empregos e que mais é a locomotiva do Brasil, do país. Mas ela pode espalhar isso através do conhecimento e da consultoria, e as pessoas que estão, por exemplo, vivendo lá no interior podem trabalhar pela internet com outras empresas, inclusive mundiais. Então, essa internacionalização do brasileiro, aumentar a proficiência de línguas, você conseguir, eu que ando pelo mundo afora, assim, falar várias línguas me ajuda muito na comunicação. Então, estimular isso na criança desde pequenininha, que é quando o cérebro dela está absorvendo tudo, a plasticidade. E lembrar do seguinte, a criança absorve o que você é. Não, sim, é o seu espelho. Você é o espelho da criança, né? Eu bem sei, viu? Eu também. E a senhora, você, né? Senão nós estamos aqui com mais vontade agora, né? Todas politizadas, né? E o que fez você escolher ser pré-candidata ao Senado? Realmente assim, eu já trabalho em política social, em política do bem há muitos anos. Eu ajudei a passar todas as leis de controle de tabaco no estado de São Paulo e no Brasil. Eu fiz assim, mais de 200 entrevistas nos 2 anos em que eu trabalhei pela Convenção Quadro e para aprovar a Convenção contra todo o lobby da indústria do tabaco. E nós somos o país que mais exporta. Então eu faço fóruns mundiais, por isso que acabei ganhando prêmios em alguns lugares do mundo e também em vários países da América Latina. E uma outra coisa que eu acho fundamental é uma coisa que se chama governança. Então eu fui voluntária na governança, que é você fazer a transparência das contas, a transparência das instituições. E agora nós estamos criando um programa de governança para o próximo presidente, para que a gente possa ter também governança até a base, tipo, o dinheirão que saiu para a saúde que ninguém sabe onde foi parar. Isso é um absurdo. Agora está faltando remédio, está faltando exame, está faltando um monte de coisa. Por quê? Porque foi para os bolsos de várias pessoas. Isso é uma coisa devastadora. A gente não pode aceitar. E isso é falta total de humanidade dos governantes e por isso que as mulheres, dentro da sua sensibilidade e dentro da sua tendência a ter mais honestidade, não somos melhores do que ninguém, mas dentro do nosso padrão de administradora do lar,
a gente também está nos colocando à disposição para entrar na política, né? Eu já estou natural, exatamente. Né, da administradora, é aquela né? coisa, né? Meu Deus, está tudo errado. Eu vou entrar e vou Porque tem uma contribuir. linguagem que verdade. você consegue fazer assim, no 1 a 1 e tal, mas na política você consegue ampliar. Exatamente. Porque É você um tem uma lei, sempre. uma posição, uma portaria, Uhum. você, além disso, você é recebido também para discutir os pontos. E nós somos preparadas, né, assim, pela maternidade, né, quem é mãe sabe, de gerenciar conflito. Total. Desde os pequenininhos, a gente já sabe gerenciar conflito. E existem muitos adultos, né, e adultas também, né, que ainda tem uma mentalidade infantil, então a gente consegue gerenciar esse conflito. Isso na política é muito importante. Principalmente para a mulher. A questão da segurança em todas as áreas é que há um crime organizado em vários setores do governo. Sim. Então você precisa tirar essa pecha de desvio, né, esse de caráter que está na política. No momento que a gente precisa é dar valor às coisas boas. Exatamente. Às vezes você foca muito em combater o mal, mas você tem que valorizar o bem. Exatamente. Porque você vai dar visibilidade para as coisas Não boas. criticar, dar ideias. O que a gente fez nesse período agora, né, de crescimento, né, da direita, do conservadorismo, foi isso, né? Deixar de lado aquela questão do jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro, né, nas coisas. Então, assim, a gente está falando deixa de lado. Muito maior do Agora, é bem importante falar também, só ressaltar isso aqui, é que o PTB abriu portas para mulheres. Eles aprovam que nós estamos aqui. Nós somos uma cota. Somos mulheres inteligentes que estamos aqui. E o PTB não vê mulher como uma cota. É uma mulher como uma pessoa que, dentro das suas prerrogativas, vai contribuir muito para o partido, para a política e para a sociedade. E não tenha medo, porque agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Anise, que conhece muito bem esse lado. Teve na CPI, foi hostilizada. Brasília está doente, apesar de a gente ter o nosso presidente Bolsonaro lá cuidando, sendo remédio, né, enviado por Deus, né, que eu acredito nisso. Mas Brasília continua doente? Precisa de muita luz. Eu acho que assim é um centro do poder nacional e precisa de muita luz para que possa ser transparente, sabe? E a luz, ela é capaz de iluminar os espaços por onde anda. O que eu tenho assim de experiência em múltiplas audiências públicas, já participei de audiências pelas crianças, pelos adultos, pelas mulheres, pela questão do controle, etc., de tabaco, é que também é um lugar onde você pode buscar ter voz. Então, precisa ter um conhecimento da estrutura para você conseguir circular pela estrutura. Eu atendo lá também, eu tenho pacientes lá em Brasília, então eu tenho CRM em Brasília. Eu devo dizer que a posição do Conselho Federal de Medicina, que me ouviu logo no começo, durante 3 horas, e que a gente priorizou a liberdade do médico de prescrever dentro de padrões científicos, porque existe ciência sim, em tudo que eu defendi. Isso cada vez mais está... Eu não deixaria 40 anos de profissão por coisas que são sem valor econômico nenhum, que só fazem o bem, né? E que querem priorizar o paciente não ter que ir para a UTI, como aconteceu muitos pacientes que já Mas agora o que eu quero falar é que nós, com a experiência que nós tivemos, nós somos guerreiras, nós somos fortes, porque a gente foi criando opções, achando soluções onde não existiam soluções. Então, esse ponto que a gente vai finalizando, né, o nosso podcast, mas assim, esse ponto de você saber quem você é e de onde você partiu, qual a sua história, a sua família, o seu berço, os seus desafios, os seus valores, e em cada momento que você decidiu, estava ali num desafio, vai para cá ou vai para cá? Não, vamos em frente e vamos fazer aquilo que nós sabemos que é o correto. Porque essa consciência
que é a verdade, é algo que é seu. É a uma sua. conduta de caráter que aparece a partir do momento de uma crise. A crise mostra quem você é. Você sabe quando a sua verdade é. Então, Exatamente. essa verdade é que tem que ser o nosso norte. Sim. E que a gente possa segui-la sempre, com todas as nossas forças. Porque Exatamente. isso vai agindo em gente. Mais pessoas vão encorajando chegando. pessoas que Mais de mulheres, repente- mais mulheres. Exatamente. Homens também. Femininas. Não confunda a palavrinha. Somos mulheres Inclusive femininas. todos são fortes, bem-vindos, femininas. né, ao PTB, né, porque nós definimos coisas que são de relevância assim, extrema para a nossa sociedade. Deus, né, todos que estão escrevendo. Vida, né? Eu acho que aborto de crianças até o 6º mês de gravidez é um absurdo, porque essa criança já é viável. Sim. Passou pelo caminho E certo. mesmo as outras que estão dentro do útero, quantas Sim. vidas são ceifadas ali. Então, que a gente possa ser sempre pela vida e que nós tenhamos também a possibilidade de nos defender com segurança, porque uma população que não saiba se defender, ela fica refém de outras que nos invadem. E a outra é buscarmos a verdade também, através das narrativas. Porque hoje em dia tem uma narrativa que é construída muitas vezes por interesses escusos. Destrói uma imagem de uma pessoa íntegra por interesses políticos, por lobbies, e assim a gente vai percebendo que a verdade, através das redes sociais, de um podcast como hoje aqui, pessoas vão conhecer a doutora Nise Yamaguchi, maravilhosa, uma doce mulher, né, sensível e que é extremamente inteligente. É o maior prazer de estar aqui. E que está preparadíssima para o Preparadíssima. pleito de 2022. Continua como nossa pré-candidata, logo Acho mais que vai a para a melhor campanha. resposta, né? E é assim, doutora Nise, né? É doutora, o que ela vai fazer lá e tal. Não, ela tem bagagem, Não ela é tem só doutora, conhecimento né? das Tem políticas uma bagagem públicas, grande. inclusive internacionais, por ser Sim. médica, trabalha com políticas públicas em hospitais públicos, né? E Então, tem essa bagagem toda que foi Sim. mostrada aqui. Para quem chegou agora, acompanha aí depois no Desde o nosso comecinho, link, desde o comecinho, está muito interessante. Curtam, compartilhem, comentem, mostrem para todas as pessoas que o PTB do ABC tem representatividade e nós temos a doutora Nise com a gente. É isso. Vamos Deixa eu finalizando, o prazer é nosso, com Claro. certeza. Uma conversa rapidinha, nós tivemos uns probleminhas técnicos no começo, Mas mas um pouquinho atrasadinho, tudo mas certo. tudo certo. A gente sempre consegue, né, fazer acontecer. Posso passar Pode isso? Vai lá, fazer doutora as Nise. considerações Vai lá. finais, doutora? Eu quero agradecer aqui as minhas queridas no fato de nós podermos estar trabalhando juntas e Sim. cada uma trazendo a sua contribuição. E também a todo o público que está nos assistindo, pelo fato de que são pessoas que estão se questionando sobre vários aspectos e vão estar buscando informações para tentarem construir, não é, um Brasil melhor. Então, é um agradecimento profundo à vida, a oportunidade de estarmos aqui e queremos mais, né? Queremos isso aí. estar mais juntos. Redes sociais? Sim, é doutora.Nise Yamaguchi, no meu Facebook também, niseyamaguchi@gmail.com, e não é muito difícil me achar, mas Tá no top o principal é a verdade. Que a gente Exatamente. possa lutar pela verdade, pelo bem comum. Muito obrigada. Fernanda? É um prazer estar com, né, pessoas tão iluminadas, que nem a senhora bem colocou, né? E fica aí o convite para vocês que estão nos assistindo participar também junto com a gente aqui no PTB, né? Que já, nós aproveitando o ensejo, né? Porque olha só, tem espaço para todo mundo. O PTB acolhe a família. Exatamente. Então, desde a mulher, o homem, a criança, todo mundo. A gente acolhe a família. Eu Gosto adolescente, né? veterano. Exatamente, né? Então fica aí o convite. Eu deixo aí o meu abraço a todos, né? É isso. Rede social? Ixi, minha filha, aí você me pegou, né? Ele tá reformulando tudo, né? Mas aí que seu nome é Fernanda Rainha. Fernanda Rainha, procurar. seja Fernanda Rainha, Mauá, É. tá tudo Ele certo. tá reformulando tudo. Luísa, Um prazer gigantesco saber que hoje o PTB é um partido
de direita, um partido que prioriza o PTB de Diadema, né? Um partido que prioriza Deus, pátria, família, vida e liberdade aqui na cidade, gente. Então você que é conservador, você que é família, você que se preocupa com todas as políticas públicas para a sua família, nos procure, né? Filie-se ao PTB e vamos trabalhar juntos, porque onde tem uma cidade que reina a inteligência, o trabalho, o amor à família, a fé cristã, independentemente da sua religião, você tem um espaço gigantesco no PTB. Você será muito bem-vindo. Minhas redes sociais é Luísa Polidoro. Luísa com Z, Polidoro com Y, vocês vão achar por É um aí. detalhe. Exatamente. Tem que falar, porque senão é Polidoro ruim, né? É que nem o meu. Silvia Ribeiro, sou do PTB, presidente do PTB Mulher de Santo André. Também lá, vocês aí, meninas de Santo André, meninos também de Santo André, podem nos procurar lá na Rua Laura, né, no diretório, ou então nas minhas páginas que eu direciono. É Silvia Ribeiro ou Silvia Aliança Conservadora. E com isso. E com Y também, né? Com Y também. Esse foi o nosso primeiro de muitos Conversa de Mulheres. Hoje, com uma gratidão imensa da presença da doutora Anise, Linda, maravilhosa. nossa pré-candidata a senadora, apoio do Bolsonaro. Olha, nós somos amigos. Ele vai ter que decidir, Ele está decidindo como é que ainda, ele né? vê essa parte política. Uhum. Eu tenho, assim, a consciência de que eu estou pelo povo. Então, Mais eu importante, estou né? apoiando o Bolsonaro. Sim. Se ele me Presidente. apoia, é uma questão que vai depender dele. A gente vai mandar um recadinho aqui. Presidente, tá preparadíssima, é nossa, é do PTB, primeiro partido conservador do Brasil. Com o estatuto garantindo. Presidente, tá aí, hein? Uma representatividade de peso no Senado para o senhor, e não vai te trair. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, a hora que você estiver acompanhando nós nessa live. Só lembrando, como nós estamos ao vivo, hoje, 24 de fevereiro de 2022, direto de Diadema, cidade de prefeito petista, Mauá também cidade de prefeito petista, mas nós vamos mudar isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo.